Você já se sentiu mais leve depois de um mergulho no mar? Já se sentiu em paz só de chegar na praia, de olhar para o oceano, de sentir aquela brisa do mar? Você se emociona ou sente algum tipo de encantamento e amor quando você ouve o sonar das baleias? Você sente algo diferente quando você observa, sabe aquele brilho do sol tocando a água do oceano, que forma o que parece ser até um glitter no mar? Por que será que o oceano mexe tanto com a gente? Não é só porque é bonito, não é só porque é relaxante. Existem camadas muito profundas nessa conexão que a gente sente com o oceano. Então, no episódio de hoje, eu vou compartilhar com vocês sobre a nossa conexão com o oceano, porque eu acredito que somos profundamente conectadas com o oceano, e isso vem de algo realmente muito profundo que hoje a gente vai explorar. Você vai entender melhor por que esse podcast chama Oceano Interior. Porque tudo que eu crio tem conexão com o oceano. E porque eu acredito que o oceano nos ajuda a relembrar do nosso poder de criação. Bem-vindas ao Oceano Interior. Eu me chamo Aline Flores, sou professora e mentora de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal e eu sou completamente apaixonada pelo mar. Uma das minhas paixões é o surf, assim como o mergulho também. E eu vejo que, assim como as águas profundas e misteriosas do oceano, existe em cada uma de nós um vasto universo encantador a ser explorado. Assim como mergulhar no oceano nos convida a enfrentar o desconhecido, o autoconhecimento é um convite a desbravar as profundezas do nosso ser, onde descobrimos tesouros escondidos, enfrentamos nossos medos e encontramos a beleza da nossa essência. Esse podcast é um espaço para mergulharmos juntas na arte da cocriação e da manifestação da nossa realidade, com temas que vão da espiritualidade ao desenvolvimento pessoal, passando pelo universo fascinante do Human Design e do que eu senti de trazer a cada momento. Então, juntas, vamos explorar o mar de dentro e de fora, navegando as águas da nossa própria essência, para criar uma vida alinhada com quem realmente somos. Então prepare-se, porque o mergulho começa agora. Oceano Interior. Você sentir que o mar acalma tem uma base neurofisiológica, porque os sons rítmicos das ondas regulam o nosso sistema nervoso. E quando a gente olha para o horizonte amplo do mar, do oceano, a gente trabalha a visão periférica. E isso ajuda ainda mais a entrar no sistema parasimpático, que é a parte do nosso sistema nervoso associada à segurança, relaxamento, bem-estar. Você sentir que um banho de mar lava a sua alma também tem uma explicação, digamos que científica. Porque quando você está no mar, 3 coisas são ativadas juntas. A visão ampla, como eu falei, olhar para o horizonte, reduz o estado de alerta. E aí entra também o som rítmico das ondas, que estabiliza o nosso corpo, o nosso sistema nervoso, e o contato em si da nossa pele com a água, por conta da pressão, da temperatura, também regula o nosso sistema nervoso. O sistema nervoso sai do modo defesa, estresse crônico e entra em estado de relaxamento, presença e abertura. E quando o corpo relaxa, as emoções que estavam, digamos que presas no nosso corpo, começam a circular. A gente começa a abrir nossa percepção para receber ideias, para receber insights. Só que hoje eu não vou falar só de ciência, eu vou falar também de espiritualidade, de símbolos, porque por mais que a aquariana em mim goste muito da ciência, eu sei que nem tudo a ciência explica ainda, porque como o Dr. Joe Dispenza fala, a ciência é a linguagem contemporânea do misticismo. Mas para a gente falar um pouco mais sobre os símbolos, o que são os símbolos? Na psicologia analítica, símbolo é algo visível que aponta para algo invisível. Então, um símbolo ativa aspectos da nossa essência mais profunda, nos ajuda a relembrar de coisas importantes e momentos específicos da nossa vida. É como se os símbolos nos trouxessem mensagens importantes. O ser humano não funciona só com a lógica, como a gente acreditou por muito tempo.
A nossa mente entende conceitos, mas o nosso corpo responde a símbolos, imagens, sons, sensações. Existe uma camada da nossa mente que não é racional e ela funciona por imagens, arquétipos e também padrões. Símbolos são justamente a linguagem dessa camada. Então vamos lá. Eu acredito que nós somos profundamente conectadas com o oceano. Primeiro porque toda a vida e toda a criação tem sua origem na água, que é o ventre da criação. Sem água não haveria vida na Terra. O corpo humano é majoritariamente água, mais de 80%. A gestação acontece em meio a um líquido, que é o líquido amniótico. Ou seja, existe uma continuidade clara aqui, uma conexão clara. Água, vida, criação. Agora pensa comigo. Todo ser humano começa a vida dentro do ventre, flutuando em um líquido, sem esforço, sem separação, fluindo tranquilamente. A gente passa meses vivendo dentro de água, ouvindo sons que são abafados pela água, sentindo vibrações, sem precisar fazer nada para existir. E isso fica registrado no nosso corpo. Você pensa que não? Então, quando você entra no mar, ou quando você entra numa cachoeira, ou quando você olha para o oceano, o seu sistema nervoso, o seu corpo reconhece aquele ambiente. É por isso que tanta gente sente esse relaxamento imediato, ou até uma emoção mais forte, sem saber exatamente o porquê. Às vezes vem até uma vontade de chorar e até uma sensação de pertencimento na água. O corpo entende antes da mente. O oceano, em praticamente todas as tradições, aparece como origem, útero, caos criativo, campo de potencial de infinitas possibilidades. Na psicologia profunda, a água representa justamente o inconsciente, e o mar profundo representa o inconsciente coletivo, onde tudo ainda não tomou forma. Inclusive, dizem que a gente não conhece quase nada do oceano e que existem vidas ali que ainda não foram reconhecidas cientificamente também. O oceano representa infinito, profundidade, mistério, força, fluidez, origem da vida. O campo infinito de possibilidades. Então, antes da vida na Terra existir, existia o oceano. Da mesma forma, antes de qualquer resultado na matéria existir, existe um campo de infinitas possibilidades. Antes de qualquer manifestação, existe um espaço de possibilidades. Então imagine isso como o campo quântico, na física quântica, onde existem todas as realidades disponíveis para você acessar. Estados diferentes que podem existir como probabilidade antes de se tornarem uma realidade observável. Na espiritualidade, isso aparece como o vazio fértil, o campo da criação, a consciência universal que conecta tudo que existe. O ponto central aqui é que o que você vê não é tudo que existe. A superfície do oceano que você vê não é tudo que existe. Tudo que existe está na profundidade do oceano. Só que ali, aquilo que você vê carrega a mesma frequência da criação. O oceano contém infinitas possibilidades, mas você não acessa todas. Por quê? Porque o que se manifesta como uma onda depende da sua frequência interna, do estado emocional que você sustenta, do estado em que o seu sistema nervoso está passando mais tempo. Depende do seu foco de atenção, o que a sua mente reconhece como relevante para você através da rede de saliência. E depende da sua arquitetura interna, suas crenças, sua identidade, e aqui entra o Human Design, para você saber se você está vivendo em alinhamento com a sua verdadeira essência e identidade ou não. O oceano, gente, não escolhe quais ondas podem existir, quais ondas podem se manifestar. Ele simplesmente responde a condições da natureza. Vento, pressão, temperatura, movimento, fase da lua. A vida não decide aleatoriamente o que você pode ou não manifestar na sua vida, o que você pode ou não viver. A vida não escolhe algumas pessoas e entrega toda a sorte do mundo para elas e para outras entrega azar. A vida responde ao conjunto de condições internas e externas. Então, o que você está cultivando, o estado que você está passando mais tempo, isso desmonta completamente a ideia de que isso não é para você, de que a vida não quer ou Deus não quer que você viva tal coisa. Isso não existe, gente. Se algo que você gostaria de viver ainda não faz parte da sua realidade, é porque você ainda não criou as condições
certas para isso emergir, para isso existir. Muita gente não acessa esse campo não por falta de potencial, mas por medo, medo da profundidade, que representa o desconhecido. O mar é um campo desconhecido. As pessoas normalmente têm medo de mergulhar profundo. As pessoas têm também essa necessidade de controle. Então elas querem águas calmas o tempo todo. Elas têm um apego à identidade atual, que é a onda conhecida por elas. Só que acessar novas possibilidades exige entrar em águas que você ainda não conhece, exige a coragem de mergulhar no desconhecido. Talvez você acredite ser uma gota isolada do oceano, mas você está aqui relembrando que você é o oceano, que você é criadora, que dentro de você existe um universo de infinitas possibilidades à espera de ser revelado através de você. Então o erro é você se perceber como forma, gota, e se esquecer que você faz parte do campo infinito da criação, que você é o oceano. Agora, falando um pouco mais da água, antes da gente entrar em camadas mais profundas, como por exemplo a nossa conexão com as baleias, a água representa emoção, fluidez, movimento, renovação, limpeza. Muitas vezes a gente fala que um banho de cachoeira, um mergulho de mar, limpa a nossa energia. A água representa confiança, entrega, rendição. Você não controla a água. Se você tenta resistir, ela te arrasta. Se você aprende a se mover com a água, você flui, como no surf, por exemplo. Não adianta tentar lutar contra a onda. A gente tem que aprender a surfar a onda. A água também carrega uma mensagem. Por isso, quando você está no mar, na cachoeira ou no banho, você tem ideias. Porque a água guarda memórias, especialmente a água do oceano. Agora, existe um efeito do encontro do sol com o oceano que eu quero muito conversar sobre isso com vocês, porque me deixa até um pouco hipnotizada. Sabe quando você olha o sol batendo na superfície do mar? Dependendo do ângulo que você está olhando, esse encontro da luz do sol com a água do oceano forma um brilho que parece um glitter no oceano. Vamos aprofundar um pouco mais nessa imagem, porque eu já conversei com outras mulheres que sentem a mesma coisa que eu. Quando a gente olha para essa cena, a nossa respiração muda, a nossa mente desacelera. O padrão repetitivo e irregular da luz tocando o oceano reduz a atividade do pensamento analítico e aumenta estados de presença, quase como um processo realmente meditativo muito profundo. O seu sistema nervoso entra em um estado mais parasimpático, que é o que eu falei para vocês, o estado de relaxamento, de criatividade, de bem-estar. E por que isso acontece? Porque ali a gente está vendo literalmente a luz tocando a água. A luz do sol representa o quê? Consciência. Então, consciência tocando matéria. É o mesmo princípio da criação. Os brilhos que formam são como pontos de consciência emergindo. Eu sinto que representam um caminho entre o visível e o invisível, uma ponte entre o humano, a matéria e o divino, o sutil. É como se o oceano, que representa o inconsciente, refletisse o sol, que representa consciência. Inclusive, muita gente fala que apenas 2% do nosso DNA é ativo e 98% é dormente, inativo. Mas a verdade é que esses 98% são justamente os reguladores do nosso corpo energético. Somos 99,9999% átomo e 0,00001% matéria. Então existem muitas outras possibilidades disponíveis para você acessar. Esses 98% do seu DNA é ativado pelos raios solares. Sol é código de consciência, é despertar, é energia quântica para as células do seu corpo. Existe também uma teoria de que esse brilho são códigos de consciência lemuriana. Lemúria, gente, para quem não sabe, falando de forma bem rasa, porque talvez esse assunto seja para um outro episódio, porque também é um tema bem profundo, de camadas muito densas, assim. Mas Lemúria foi uma civilização antiga que ainda está desperta para a gente acessar, mas muito conectada com a natureza e com o oceano. É uma consciência mais intuitiva, menos mental, mais amorosa, menos egocêntrica e traz muito forte a questão da vida na Terra em harmonia, especialmente com a natureza. Existe uma ideia de que pessoas que sentem essa conexão com o mar e com a vida marinha muito forte estão despertando para essa consciência lemuriana.
Pessoas também que sentem algum tipo de conexão com lugares como Austrália, Havaí, Madagascar, Tahiti, Ilha de Páscoa, algumas regiões da África, do Sudeste Asiático, dizem que também são pessoas que estão sendo chamadas para acessar essa consciência. Eu sou fissurada na África, já fui para a Austrália, já morei no Havaí, fiquei completamente encantado. O Havaí foi um ponto de virada muito forte na minha vida e eu me conectei muito com esses estudos de Lemúria, justamente um pouquinho depois de voltar do Havaí, estudando mais profundamente o Ho'oponopono. Eu fui descobrindo várias conexões com a minha história de vida e a história de Lemúria, e para mim fez muito sentido. É como se tivesse falado com a minha alma, sabe? Então eu não preciso de uma explicação científica para isso, eu simplesmente sinto essa conexão muito forte. E olha só que interessante, no retiro que eu guiei aqui, onde eu moro no ano passado, que foi a primeira experiência presencial que eu criei, uma das participantes que chegou para o retiro, ela me falou que recebeu uma mensagem de uma pessoa que ela seria guiada por uma mentora lemuriana nessa experiência aqui na praia. Olha que incrível, ela veio me contar isso. Nada por acaso, gente. Eu não tinha nem comentado com ela sobre isso, sobre Lemúria, porque não é algo que eu falo no meu trabalho. Já falei há muitos anos atrás, quando eu trabalhava ainda com Ho'oponopono, mas para mim foi uma confirmação. Bom, vamos continuar com a minha teoria de conexão com o oceano, então. Agora eu quero falar um pouco sobre a minha teoria de conexão com as baleias. Sim, especialmente porque elas estão chegando aqui onde eu moro, está chegando a temporada de avistamento das baleias. E, bom, eu sou completamente apaixonada por elas. Completamente. Eu faço meditações ouvindo o sonar das baleias, eu me emociono muito com elas. Eu fui convidada uns anos atrás para guiar uma expedição em parceria com uma amiga que tem uma agência de viagens de avistamento das jubartes, no maior berçário delas aqui do Brasil, que é Abrolhos. E a gente chegou a ficar a mais ou menos 2 metros, de 9 a 10 jubartes. Foi uma cena incrível. Eu tive a oportunidade de mergulhar e ouvi-las cantando, porque o som na água propaga muito. Eu não avistei as baleias mergulhando, mas eu pude ouvir claramente. E ali eu percebi que as baleias têm um efeito não só em mim, um efeito que é como se as pessoas tivessem usado alguma substância que abre o coração das pessoas. Isso despertou em mim ainda mais a vontade de estudar sobre isso, porque ali eu vi que todo mundo que estava na nossa embarcação se emocionava muito e sentia amor e alegria de forma muito intensa. Então tem uma teoria de que o sonar da baleia traz códigos de consciência. A gente tem uma super antena que conecta com tudo que existe. E por mais que a gente acredite que não estamos entendendo o som que as baleias emitem, o nosso corpo está recebendo uma mensagem quando a gente escuta isso, especialmente ao vivo, mas também por áudios. Quando você ouve uma baleia cantar, você está, na verdade, relembrando. As baleias são guardiãs da frequência da Terra. Essa ideia de que as baleias são guardiãs aparece em várias linhas espirituais. Não é uma teoria científica formal, obviamente, é como se fosse uma simbologia, um arquétipo construído a partir de características reais desse animal de tanto poder. As baleias passaram a representar a memória profunda da Terra, porque elas vivem em um ambiente antigo e pouco acessível. Elas têm uma inteligência não verbal, elas comunicam através do som, e elas também possuem uma sabedoria rítmica, que é um ritmo diferente do humano moderno. As baleias viraram símbolo de algo que a gente perdeu: presença, profundidade, conexão com algo mais sutil. Em muitas vertentes espirituais, as baleias são vistas como portadoras de registros energéticos muito antigos. Elas são muito conectadas com a história do planeta, com os arquivos vivos do mar, do oceano. As baleias, assim como os golfinhos e outros animais marinhos também, são reguladoras de frequência, de energia. É como se elas estabilizassem o campo emocional e energético do planeta e de uma pessoa que está perto delas. Porque elas trazem uma frequência muito harmônica através da energia e do canto delas. Eu lembro também que quando eu mergulhei com os golfinhos no Havaí, que foi também uma grande manifestação, eu estava há mais ou menos 3 horas no mar, literalmente só eu e meu marido, esperando, que eu sabia que ali em algum momento os golfinhos iam passar. E quando aconteceu deles chegarem, gente, eu me emocionei tanto, eu chorei tanto, como se
eles tivessem mexido com camadas muito profundas do meu corpo. Eu tinha até treinado para aguentar a respiração em apneia, para ter imagens legais daquele momento, mas eu mergulhava um pouco e eu já estava tão emocionada que eu subia e começava a chorar. Então foi um momento assim muito marcante dessa experiência, porque tudo que eu tinha planejado não aconteceu da forma como eu tinha planejado, mas o que eu nem imaginava aconteceu, porque ali eu percebi que a energia dos golfinhos tem esse poder realmente muito de cura mesmo, sabe? E de regulador da nossa frequência. E é por isso que muitas pessoas relatam nesses encontros essa sensação de paz profunda, de expansão e até dessa emoção que vem de forma muito espontânea. Isso pode ser interpretado como regulação energética. Então, nesses encontros, você está regulando o seu campo energético, às vezes liberando o que precisa liberar, limpando algo que precisava de limpeza no seu campo. Algumas linhas espirituais dizem que as baleias conectam o mundo físico com o sutil e transitam entre camadas de consciência, justamente porque elas vivem em profundidade, que é o invisível, mas elas sobem para a superfície, que é o visível. Então isso virou símbolo de trazer o inconsciente para a consciência, não só através da presença, como também do canto, do sonar das baleias. As baleias também estão associadas ao amor universal, à compaixão, à conexão. A presença das baleias induz estados internos onde essas emoções emergem através da gente, aparecem. E isso ativa a sensação de coração abrindo, do chakra cardíaco abrindo. As baleias funcionam como bibliotecas vivas, que trazem registros muito antigos, que trazem continuidade de sabedorias entre gerações. As baleias são praticamente a materialização do conceito de que o oceano guarda tudo. A baleia representa a consciência profunda que não perdeu a conexão com o todo. E eu sinto que elas estão aqui para relembrar a gente disso. Inclusive no filme Avatar, isso é representado de forma muito profunda e especial. A função simbólica das baleias é nos lembrar de estados de consciência que a gente perdeu. No livro da Diana Cooper, que eu vou deixar aqui na tela para vocês, ela fala sobre a missão espiritual dos animais. E especialmente no capítulo das baleias, o que ela fala é que as pessoas têm um senso de admiração pelas baleias que é totalmente justificável. As baleias carregam em seus campos energéticos as chaves de luz e os códigos de puro amor e alegria, que estão muito além da nossa compreensão. A Diana Cooper fala no livro dela que as baleias têm uma missão de alma, que é manter a vibração do nosso planeta elevada e sustentar esse modelo divino que ela chama de blueprint. Ela fala também que as baleias espalham sabedoria feminina divina nas águas por onde nadam. E também que as baleias não podem ser capturadas ou mortas a menos que elas permitam isso. Porque elas têm uma frequência e sabedoria muito elevada. Elas só se sacrificam para tocar o coração e a mente da humanidade com compaixão, relembrando de voltar para esse estado de conexão, em um mundo que muitas vezes vibra na desconexão. E uma coisa interessante é que no livro ela fala que outro aspecto da missão das baleias é proteger os golfinhos e proteger a sabedoria sagrada que eles carregam também. No final, a Diana também fala de uma visualização que você pode fazer onde quer que você esteja, para você se conectar com esse arquétipo, com essa energia das baleias, que é muito sábia, amorosa e que tem essa conexão profunda com esse poder de criação e com tudo que existe. Quem sabe depois eu não gravo para vocês um exercício, uma meditação sobre isso e disponibilizo aqui no podcast. Vamos ver. Para a gente encerrar o episódio de hoje, a reflexão que fica é que essa conexão com o mar não é um gosto pessoal. Talvez seja uma memória da nossa origem. E talvez, quando você olha para o oceano, você não esteja apenas admirando algo externo, uma paisagem bonita. Talvez você esteja reconhecendo algo que vive em você, o seu poder de criação. A vida na Terra começou no oceano. Somos feitas de água, de instinto, de pulsação criativa, de marés, emoções, profundidade. E é por isso que eu estou criando a Ocean of Creation School, que é uma escola para mulheres que querem acessar justamente a sua natureza criadora. Nessa escola a gente une física quântica, neurociência, espiritualidade, human design, justamente para que você possa manifestar uma vida e uma carreira alinhada com o que a sua alma deseja. É um processo de relembrar. A escola nasce desse lugar, do reconhecimento de que o poder de criar não está fora de você, mas pulsa nas marés internas da sua alma. Ali teremos jornadas específicas para que você possa relembrar que o seu poder de criar não está fora de você.
sempre esteve dentro de você, disponível para você acessar. Você não é uma gota, você é o oceano, único, vibrante, com design original, com um fluxo criativo que pede expressão. Criar não é um esforço, é um retorno para a sua essência. É lembrar quem você é, como você funciona e permitir que a vida se manifeste através de você. O oceano não é só um lugar externo bonito, é um espelho da origem da vida e da nossa própria arquitetura interior. Quando nos conectamos com o mar, não estamos buscando algo fora, estamos reconhecendo algo que já existe aqui dentro. Esse fascínio não vem do oceano em si, mas do reconhecimento inconsciente da nossa alma de que fomos feitas da mesma frequência. Um campo vasto que assume formas temporárias. Uma hora é gota, uma hora é onda. Mas lembre-se que o oceano não pergunta se pode ser grande ou poderoso. Ele simplesmente é. E assim encanta todo mundo. Você é o oceano. Está na hora de relembrar.